Que Deus abençoe toda a floresta. Que Deus abençoe toda a floresta. Que Deus abençoe todos os povos e todas as nações. Que todos se reúnam em um mesmo propósito. Nesse dia, filhos, eu quero falar um pouco sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O que é o direito que todos os filhos possuem desde o dia do nascimento e que os acompanham até o dia do retorno para o mundo espiritual? Primeiro, filhos, entendamos que as manifestações, os nascimentos, o propósito de cada um estar andando por essa terra aqui é evolução. Porém, muitos filhos induzem os outros filhos aqui nessa terra, fazendo com que outros vivam na escassez da terra, daquilo que foi o Pai que criou e deu para todos os filhos. Acontece que aqui muito foi parado na mão de poucos e muitos possuem praticamente nada. E o livre-arbítrio é lei que governa toda a criação. Quando os filhos não respeitam o livre-arbítrio, o caos começa a reinar no mundo. Muitos se perguntam por que Deus está fazendo isso aqui na Terra? Por que há tanta desigualdade? Foi porque os filhos não ouviram as palavras de Deus e não respeitaram os seus irmãos que estão nascidos aqui. Mas é muito importante enfatizar que há 1001 moradas na casa do Pai. E o que isso significa, filhos? Essa verdade é muito profunda. Cada filho que nasce e anda por essa terra aqui é acompanhado por guias espirituais, que são seres que o acompanham. Para conhecê-lo, para protegê-lo também. Porém, também sempre foi dito que Deus conhece os filhos muito mais do que os filhos conhecem a si mesmos. E dentro dessa verdade, também há dos filhos compreenderem que todo ato que é cometido aqui nessa terra aqui é vistas por seus guias espirituais e tudo é anotado. Tudo é anotado. Os filhos distribuíram toda a terra aqui na terra de uma forma injusta. Tornaram aqueles que não possuem a terra escravos e tendem de trabalhar para o privilégio de poucos. E é por isso que hoje no mundo tem tanta revolta. E é por isso que nesse momento aqui na Terra, os jovens, olha que engraçado, os jovens estão se levantando para defender o livre-arbítrio, para corrigir o que os antepassados ensinaram a seus filhos.
A conexão dos filhos para com Deus sempre foi internamente e nunca precisou de um intermediário para fazer essa conexão. Através das meditações, através do próprio pedido, ninguém impede de pedir o filho, de o filho pedir para o pai: Pai, me abençoa, Pai, com o seu conhecimento. Pai, me mostra o caminho para que eu faça as coisas da forma certa, para que eu não prejudique nenhum dos filhos que anda comigo nessa caminhada aqui na Terra. Nunca precisou de um intermediário. Muitas doutrinas religiosas passaram a obrigar os filhos a seguir certas regras que não condizem com o livre-arbítrio, que não respeitam o livre-arbítrio individual de cada ser. As doutrinas precisam respeitar os seres humanos. Portanto, toda religião que não respeita o livre-arbítrio possuirá consequências no decorrer dos tempos. Porque as religiões, todas elas servem ao mesmo Deus. E quando uma delas desrespeita a outra religião, interfere no livre-arbítrio dos filhos, criam sistemas para induzir todos os filhos a viverem da mesma forma, estão interferindo diretamente no livre-arbítrio. E nesse momento aqui na Terra, não é mais possível segurar o desenvolvimento dos jovens. Eles vão se pronunciar em todos os lugares para ensinar as verdadeiras lições de Deus, de que a Terra é de todos e não pode ser cobrada por ela, de que a água é sagrada e não pode estar sendo vendida nas prateleiras dos supermercados, de que ninguém deve se submeter a viver em um trabalho no qual não goste. Enquanto os filhos não entenderem essas lições, de que estão sendo guiados o tempo todo, e aqui na Terra está sendo colocado em provação todos que nascem aqui, sem exceção de um. Todos. Por isso há 1001 moradas na casa do Pai. O que isso significa, filhos? Não parece simples? Isso significa que, pelos seus atos e ações, você será direcionado para uma nova morada a partir do momento que partir da Terra. E essa morada não é de livre escolha dos espíritos. É de acordo com a vibração. Aqueles que fazem o bem e querem o bem de todos serão direcionados para novas vidas em mundos de pleno amor, igualdade e respeito, onde a comida não será cobrada, onde não terão que pagar pela terra para construir as suas casas, até porque nem casas precisarão construir. Porque antes mesmo de precisar já terá sido construído, esperando para que aquele filho seja abrigado. Enquanto aqueles que querem o mal querem dividir, querem separar, irão para mundos inferiores à Terra, mundos primitivos,
não receberão o dom do conhecimento, renascerão para começar uma subida evolutiva novamente. Um presente que Deus dá para os filhos. Basta olhar para o mundo, filhos, e perceber que as coisas não estão indo bem. As coisas não estão indo bem. Os povos estão se desrespeitando, as nações estão enfrentando umas às outras. E os filhos não têm ouvidos para ouvir. Porque a melhor solução sempre para resolver os problemas é quando um ouve o outro. É quando um respeita o outro. É quando um compreende que o outro não é igual e que não é obrigado a viver da forma que você queira ou da forma que os políticos queiram ou da forma que uma instituição religiosa queira. Que todos os filhos aqui na Terra são livres para viver da forma que bem entenderem, respeitando o livre-arbítrio dos outros que estão nessa mesma Terra e com os mesmos filhos.